A paz do Senhor, meus irmãos, vamos aqui para a nossa aula de número 119. Hoje vamos falar sobre o rompimento com o judaísmo e vamos falar dentro desse assunto sobre a Epístola aos Hebreus. Então vamos lá. A ruptura com o judaísmo, a Epístola aos Hebreus. Primeiro vamos falar aí sobre o pano de fundo. O crescimento da igreja gentílica, independente do judaísmo, conduziu a uma separação. Os membros da igreja judaico-cristã continuavam apegados à lei, apesar de confiarem em Jesus para sua salvação. A tensão entre os judeus e os gentios, no decurso dos primeiros 30 anos da igreja, tornou-se maior à medida que as igrejas de então rivalizavam com as sinagogas em número de membros e em crescimento. A rejeição judaica da mensagem cristã chegou, finalmente, ao ponto em que Paulo abandonou as esperanças de um arrependimento nacional, de acordo com o que ele fala lá em Atos 28 e versículo 28. Seja-vos, pois, notório que esta salvação de Deus é enviada aos gentios e eles a ouvirão. Essa ruptura foi acentuada ainda mais por dois outros fatores. Primeiro, logo no início, em Jerusalém, Pedro disse a um público judaico, lá em Atos capítulo 2, versículo 39, porque a promessa vos diz respeito a vós e vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Proclamou-se a universalidade do Evangelho. O judeu rejeitava a ideia de se unir com os gentios numa só comunhão, a não ser que eles se transformassem em judeus completos. Segundo, a queda de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. O judaísmo como religião e como sistema político eram uma e a mesma coisa. E quando o sistema político ruiu, de forma que os judeus ficaram sem país, sem templo e sem governo próprio, perderam seu sistema essencial. Quando o judaísmo se viu forçado a pôr de parte esses meios de expressão externa, transformou-se unicamente na adoração a Deus através do seu estudo da lei e, consequentemente, fortaleceu-se mais do que nunca o seu legalismo. Para os cristãos judeus, essa tensão criava alguns problemas. Todos os cristãos criam na autoridade do Antigo Testamento e serviam-se dele como base da sua fé e prática. Agora, como interpretar o Antigo Testamento? Seguir-se-iam os rabis, ou deveriam eles, como cristãos, encararem o Antigo Testamento à luz da nova revelação de Jesus como Messias? Qual posição deveriam assumir perante a situação nacional? Se acreditavam nas palavras de Jesus, que declarara no seu discurso no Monte das Oliveiras que em Jerusalém não ficaria pedra sobre pedra, só podiam aceitar a tomada da cidade como julgamento inevitável de Deus sobre aqueles que haviam rejeitado o rei. Se, no entanto, se voltavam da lei para a graça, e de Jerusalém como centro de adoração para suas próprias igrejas. Seriam considerados traidores pelos seus compatriotas fiéis à lei. Se voltassem para o legalismo, estariam abandonando Cristo e perderiam tudo quanto ele pusera ao seu alcance. A Epístola aos Hebreus foi escrita para resolver esse dilema. É desconhecido o seu destinatário exato, pois não contém qualquer saudação formal e nos manuscritos mais antigos o título é simplesmente Aos Hebreus. As pessoas a quem essa epístola foi enviada estavam plenamente familiarizadas com o Antigo Testamento e com seu sistema sacrificial.
tinham sido postas em contato com o Evangelho e ouvido pregar homens que haviam sido testemunhas da vida de Jesus e que possuíam os dons do Espírito. Eles próprios haviam sido crentes inabaláveis, suportando a perseguição psicológica e física por amor da sua nova fé. Eles não eram noviços. A Epístola aos Hebreus, na opinião de alguns pesquisadores, foi enviada aos cristãos hebreus em Roma, que não sabiam se haviam de continuar a professar Cristo ou reingressar à sinagoga. A teoria mais antiga é que foi escrita aos cristãos judeus da Palestina pela mesma razão. Com relação à autoria da epístola, o escritor não revela o seu nome nem se refere a quaisquer circunstâncias ou ligações que o identifiquem com absoluta certeza. O estudo da epístola mostra tratar-se de um homem de alta competência literária, com um estilo mais próximo do grego clássico do que qualquer outro escritor do Novo Testamento. Não era discípulo imediato de Cristo. Era muito versado no Antigo Testamento. Provavelmente era um judeu, pois usa frequentemente a primeira pessoa do plural ao dirigir-se aos judeus. Era amigo de Timóteo e talvez de Paulo. O uso de Abacuque, capítulo 2 e versículo 4, o justo pela sua fé viverá, está de acordo com o uso que Paulo fez desse texto em Romanos capítulo 1, versículo 17 e Gálatas capítulo 3, versículo 11. Várias hipóteses têm sido sugeridas com respeito à identidade do autor da Epístola aos Hebreus. As seguintes sugestões são Lucas, Paulo, Barnabé e Apolo. A data da escrita da Epístola aos Hebreus. A epístola foi escrita já na segunda geração de cristãos e decorrido um intervalo considerável de tempo após a conversão dos destinatários. Haviam-se já esquecido dos dias passados e os seus dirigentes tinham morrido. Timóteo tinha estado na prisão, mas continuava vivo e havia sido posto em liberdade. As alusões ao sacerdócio implicam que o templo ainda não havia sido destruído. A perseguição era iminente. A epístola parece coadunar-se melhor com a situação no final dos anos 60. Como cita Timóteo, posto em liberdade, e a data provável da morte de Timóteo é 68 depois de Cristo, quando a igreja em Roma receava a perseguição e quando estava iminente a queda da comunidade judaica. Esquema ou esboço da Epístola aos Hebreus. O tema da Epístola aos Hebreus gira em torno da palavra melhor, empregada numa série de comparações para mostrar como a revelação de Deus em Cristo é superior à lei, especialmente aquela aplicada ao sacerdócio levítico. A qualidade revelacional e a validade da lei para sua época não são negadas. A nova revelação em Cristo substitui a velha, a vinda da substância tornara obsoleta a sombra. Em estrutura, o livro consiste na referida série de comparações, a cada uma das quais se segue um aviso e uma exortação, geralmente contidos num parêntese. É como uma oração que começa com uma proposição, a qual se prolonga num argumento aplicado periodicamente às necessidades dos leitores e que termina com um auge tremendo. Então, nós temos aqui, nesta página, um esboço, da Epístola aos Hebreus. Então, aqui a gente tem as várias divisões do esboço, A primeira divisão, o melhor mensageiro, o filho. A segunda divisão, o melhor apóstolo. A terceira divisão, o melhor sacerdote. A quarta divisão fala sobre um melhor concerto. A quinta divisão fala sobre um melhor sacrifício. A sexta divisão fala sobre o melhor caminho, a fé. E
a sétima e última divisão fala sobre a conclusão, a prática da fé. A gente vai dividir o estudo da Epístola aos Hebreus em duas partes, que a gente vai falar um pouquinho aqui sobre esse esboço. Então a gente vai encerrar aqui essa aula e iniciar a próxima nessa mesma página aqui, onde falaremos um pouco sobre esse esboço da Epístola aos Hebreus.